Meus irmãos, Brandon Biggs teve mais uma visão muito forte do que está por vir nesses tempos. Esse profeta americano foi o que teve a visão de Donald Trump tomando um tiro na orelha. E ainda acertou o lado que iria acontecer isso. Ele é muito usado por Deus. E o que ele diz nessa visão pode estar prestes a acontecer. Deus mostrou a ele uma visão dos anos 80. E ele viu muitas coisas acontecendo que tem a ver com esse ano, com um dos nossos dias. Então preste bastante atenção no que ele tem para nos dizer, porque o fim pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. Eu vi uma tulipa brotando do chão e o chão estava começando a rachar. Estava tudo quebrado no topo e eu podia ver essa semente tentando brotar, essa planta tentando brotar pelo solo. Estava quase surgindo. E conforme ela foi surgindo, ela começou a crescer. E eu sabia que parecia uma planta de tulipa. Mas isso surgiu no espírito quando eu estava orando sobre isso. E ele surgiu e de repente não tinha mais nenhum broto. Mas era apenas a fase inicial. O que estamos vendo é apenas... O que estamos prestes a ver são as fases iniciais do que o Senhor disse. Eu disse a vocês que uma nova revolução industrial está acontecendo. E de repente, fui levado de volta aos anos 80. E eu podia ver, fitas cassete, aquelas fitas cassete antigas. Eu podia ver as fitas cassete, eu podia ver roupas dos anos 80. Eu podia ver Ronald Reagan. E de repente, vi Trump se tornar como um Ronald Reagan. E um toco de árvore, ele parecia um toco de árvore. E isso tudo são tipos e sombras de coisas, pessoal. Então tenham paciência comigo. Eu só estou contando, estou levando vocês por uma jornada do que eu vi enquanto orava. E de repente, esse toco de árvore foi derrubado e estava no meio de uma estrada. E a estrada, ele se tornou um enorme carvalho, como um toco de árvore. E ele caiu nessa estrada. E o sistema do anticristo, todo o sistema da besta, estava tentando passar por essa estrada, mas havia um homem, um toco de árvore, que estava nessa estrada, esse, de forma que ninguém mais conseguia passar por ele ao redor do mundo inteiro. E ele estava tentando bloquear tudo. Mas o Senhor disse, você deve orar por ele, você deve orar por ele. É um atraso. Um atraso, pelo que eu vi. Lembrem-se, eu disse que Satanás era como uma serpente e ele estava percorrendo o mundo inteiro tentando levantar o sistema do anticristo e tentando trazer o fim o mais rápido possível, porque ele não queria a colheita de almas e as coisas que estamos fazendo. Isso foi há vários meses, eu contei a vocês tudo sobre essa visão. E quando vi aquela cobra rastejante que ele viajando pelo mundo, tentando provocar guerras, tentando fazer todas essas coisas, vi Trump como um toco de árvore no meio da estrada. E ele tinha um plano, mas estava sendo usado por Deus. Sabe como a maioria das pessoas sai? Eu não estou tentando ser político, só estou contando o que vi. E eu o vi sendo como um Ronald Reagan. E vi a fita cassete dos anos 80. Vi as roupas dos anos 80. Eu conseguia ver coisas dos anos 80. E então, de repente, o Senhor me mostrou uma tulipa. E eu vi a tulipa brotando do chão. E à medida que essa tulipa brotava do chão, um círculo a envolveu. Parecia um anel de luz. Um anel de luz que era espesso, mas era nublado. Parecia uma nuvem. Mas era um anel completo. E dentro dele era como E isso vai parecer estranho, mas parecia a internet. Parecia da internet. Essa é a única maneira que eu poderia dizer isso. Se você pudesse imaginar a internet, todas essas diferentes, fotos de... Eu pude ver, ok. Como são chamados? Miniaturas? Miniaturas? Eram miniaturas de canais do YouTube. Miniaturas de vídeos do YouTube? Não de vídeos do YouTube. Como se chama quando são segundos, B? Quando você para e ele toca só por um segundo. Reprodução automática. Ok. Era como se todas estivessem em reprodução automática. Ok. Todos esses vídeos, e eles estavam dentro de uma nuvem que ficava acima dessa tulipa. E eu podia ver muitos rostos, como quando você rola a tela para olhar o feed e ver quais vídeos quer assistir à noite.
Quando você para neles por um segundo, eles tocam automaticamente. Todos fazem isso. Bem, todos esses vídeos estavam todos vindo em minha direção tão rapidamente dentro dessa coisa que estava ao redor dessa tulipa, essa nova lâmina de crescimento. Então a tulipa representa um novo crescimento. Algo está prestes a brotar. Algo está prestes a surgir, certo? Está surgindo da terra. E à medida que brotava da terra, tinha um anel ao redor, mas era tudo sobre o X, a plataforma X, isso era todos eles, todos, TikTok, mídias sociais, todas as mídias sociais juntas, Facebook, tudo isso, e tudo estava dentro desse anel ao redor dessa tulipa. E surgiram todas essas fotos e vídeos diferentes, e de repente vi Brad Garlinghouse, sim, Brad Garlinghouse, sim, rosto de Garlinghouse. Ele estava sorrindo como um gato Chester. Ele estava sorrindo e olhando para a lâmina de crescimento do que estava prestes a acontecer, e era tudo sobre mídias sociais. Garlinghouse, eu não dele. Não sei porque eu chamo de Greenhouse, mas ele não é Greenhouse, Garlinghouse. Mas o rosto dele, aquele homem faz uma careta, sorrindo como um gato Chester, sorrindo largamente, animado com alguma coisa, e eu não sei o que é, mas foi isso que eu vi. E quando eu vi, estava acontecendo, e eu vi uma primeira fase de algo que está prestes a irromper. Grandes planos. Eu vi reuniões. Major M, depois que essa coisa foi levantada com esse acordo com a SEC, eu vi a SEC e eles, e o acordo foi feito. Mas então na fase seguinte foi tipo boop, e foi para outra coisa, e eu vi que eram os anos 80. E eu pensei, e o senhor disse, você se lembra? Foi isso que aconteceu com Bill Gates, com a Microsoft, com a Apple e com o boom da tecnologia. Steve Jobs. O boom tecnológico dos anos 80 até os anos 90, com a internet e a era dos computadores. Esta nova revolução industrial está à sua porta. E eu vi isso com a tecnologia, mas vi que era algo conectado com o X, com o Elon, algo com o Facebook, algo com tudo isso, todos eles. Mas era sobre vídeos, algo sobre vídeos, e eu podia ver isso e podia ver símbolos do YouTube. Eu podia ver tudo isso parecia algum tipo parecia vivo acima desta planta, deste novo broto de crescimento surgindo do solo. E havia uma planta ali, mas eu podia ver um novo crescimento, coisas novas acontecendo, e eu podia ouvir isso. E o Senhor disse, estas são as fases iniciais, e muitas pessoas. Então ele me levou para o que via a seguir foi muito comovente. Ele falou sobre os corações das pessoas e dos crentes do 1%. E você sabe, eu já falei para você sobre o 1% para a transferência de riqueza, e ele tem me falado sobre o que está por vir com essa noiva e com o seu povo, levantando crentes com estrutura financeira para poder sustentar o reino de Deus nos dias que virão. Mas ele me mostrou pessoas que sentem que têm direito a algo. Eu vi Isso é interessante porque é exatamente assim que é o meu relacionamento com o Senhor. Eu só estou permitindo que vocês participem disso. Estou contando para vocês o que ele me mostra. Isso é algo privado para mim, mas eu só estou sendo realmente transparente com vocês. Eu vi Charlie e a fábrica de chocolate. E se você se lembra da garota que ficava exigindo, eu quero um pônei, papai, eu quero um pônei, eu quero o chocolate, E ela era tão exigente com tudo o que queria porque se sentia no direito. E ela era uma garota rica. Mas então você tinha Charlie, que era simplesmente puro de coração, que simplesmente queria dar tudo o que tinha para qualquer outra pessoa, e ele pegou o pequeno gobstopper e colocou no bolso e nem mesmo provou. Mas no final, ele devolveu para Willy Wonka, mas seu coração estava puro nisso, no filme. Sim, mas a menininha tinha uma atitude de tudo me é devido, isso é meu, eu quero meu pônei, papai. E foi isso que o Senhor continuou me mostrando, e isso parece realmente estranho, tenho certeza, para algumas pessoas, mas foi assim que
foi assim que ele estava pintando o quadro para mim. E eu vi pessoas na igreja colocando sua oferta, tipo, de algo que era $10 ou $5 ou qualquer valor, mas não eram dizimistas consistentes, não eram doadores consistentes, mas achavam que podiam dar gorjetas para Deus. E eu vi o balde branco de plástico passando pelo corredor, parecido com o que te contei sobre as ofertas sacrificiais. E ele me disse: você vê o coração? Eles arrancam. Eles não estão dando por sacrifício. Como Davi disse, eu não darei nada a Deus que não me custe nada. Quando Davi queria dar uma oferta ou algo de adoração ao Pai, aquilo tinha significado. Era um golpe no estômago. Tipo, eu fiz isso e foi difícil, mas eu fiz porque eu o amo. Mas havia muitos que só davam gorjetas e colocavam o dinheiro nos baldes achando: isso me qualifica para a transferência de riqueza. Isso me qualifica. Mas não era acima do dízimo, não era acima de nada. Bem, nós nem acreditamos em dízimo. Deus não exige mais que a gente dê o dízimo. Então a atitude deles era só: vou dar $5, mas isso automaticamente me qualifica para ter as coisas secretas. E de repente, olhe para o coração. Eles são como a menininha. Eu quero meu pônei, papai. Eu quero minha casa nova, papai. É assim que você está tratando Deus. Mas então eu vi os puros. As sementes de sacrifício que as pessoas dão, como a oferta da viúva, que deu tudo o que tinha e isso lhe custou algo. E eram sementes sobre a terra. Eu podia vê-las e eram belas sementes de safira azul. Lindas, maravilhosas safiras azuis. E todas estavam sobre o chão como essas sementes. E o pai olhava para elas porque custaram algo a você e vieram do coração. Era algo belo. E ele pegou sua mão enorme e recolheu aquelas sementes, trazendo-as ao peito como adoração. Ele recolheu cada semente e trouxe e colocou como se fosse Ele colocou dentro dele. Ele colocou aquelas sementes dentro dele e disse: essas são adoração pura para mim e custaram algo a você. E Brandon, essas são as sementes que eu procuro. Este é um coração de adoração pura, quando você dá algo e dá com tudo o que tem, sabendo que isso é tudo que isso me custou. É doloroso a ponto de ser dilacerante. Mas você deu simplesmente por: eu só quero te amar, papai. Eu só quero te amar, pai. E eu vi ele pegar aquelas sementes e trazê-las para si. E elas eram uma fragrância para ele. Eu podia ver isso, tipo um aroma. Estava saindo dessas sementes de sacrifício, de louvor e adoração a ele, que não era apenas sobre o dízimo ou a necessidade de ter que dar Bem, você sabe, o pregador me disse para fazer isso e na verdade eu não quero e minha atitude realmente não é muito boa em relação a isso, mas estou fazendo porque foi instruído para mim do púlpito e eu quero ajudá-los um pouco. Então você dá seja lá o que for, para satisfazer o Senhor, sabe? Bem, você sabe, eu só quero estar do seu lado. Mas havia algumas pessoas que davam simplesmente por pura. Isso é adoração. Isso é adoração. E eu vi ele, como eu disse. Ele pegou aquelas sementes e ele pegou tudo aquilo e trouxe para si e estava amando aquelas pessoas. E era algo... Eu nunca vou esquecer daquela visão. Enquanto eu estou sentado ali, isso foi, eu vi o quanto ele nos ama. Eu vi o quanto nosso pai realmente ama seus filhos. Não foi. Sabe, nós amamos nossos filhos, gente. E amamos nossos filhos quando você diz: cara, eu amo nossos... Mas era alguma coisa... Havia algo tão bonito na maneira como ele olhava para uma oferta sacrificial, que chegava até ele como uma fragrância, e era lindo. E ele falou: Brandon, é isso que te qualifica. Um coração voltado para mim, que oferece esse tipo de semente, é o que te qualifica para o 1%, para a maior riqueza. E ele disse: muitos, quando aquela lâmina brota da terra, eu vi aquilo se tornando exatamente os primeiros estágios disso. Ele disse: eles receberão a parte deles e isso se espalhará por aí. Mas ele disse:
há uma verdadeira grande riqueza vindo com esta revolução industrial, e se você permanecer perto de mim, na minha videira, eu te mostrarei a maior riqueza e te usarei grandemente, porque o seu coração é perfeito para comigo. Meio que como um Charlie, só queria ajudar as pessoas. Não era sobre te dar elogios ou inflar seu ego, ou sobre quanto você doou ou qualquer coisa assim. Não era sobre porque eu até vi nessa visão, eu vi pessoas na África que estavam doando moedas de 25 centavos e elas eram Não era como, bem, sabe, estou procurando a pessoa que doa $1 milhão. Essas são as que são preciosas para mim. Não era isso que o Senhor estava fazendo. Ele estava procurando uma moeda de 25 centavos. Era uma moeda de 25 centavos e eu vi essa criança na África que estava em um chão de barro. Parecia uma fundação de terra. Não, era uma cabana que parecia feita de capim. Mas eles estavam pegando uma oferta em um culto na igreja e essa criança nessa visão pegou e deu a ele o que parecia uma moeda de prata. Não sei o que foi. Foi alguns, o que quer que tivessem, qualquer moeda que tivessem. Mas era tudo o que aquela criança tinha. E eles deram isso simplesmente por amor. E o Senhor me mostrou que era isso que ele estava procurando. Não era a quantidade. Era o coração. Ele estava procurando o coração. E nesses tempos finais do que ele está prestes a fazer ao trazer, ele disse, meu povo não tem urgência, Brandon. Pessoal, ele fala qual o motivo de Jesus não ter voltado ainda. Deus mostra a ele o tanto de pessoas que irá para o inferno se Jesus voltar agora. Então não saia do vídeo e veja o que ele tem para nos dizer. Todo mundo tem uma mentalidade de fuga. Eles querem ir embora, não gostam da pressão. A pressão de tudo está caindo forte sobre nós e eles ficam tipo, você pode só tirar a gente daqui? Mas ele disse, Brandon, se eu voltar agora, todas essas pessoas irão para o inferno. E eu vi pessoas asiáticas novamente, homens e mulheres asiáticos. Adolescentes e... estou falando de jovens que são, que nunca realmente ouviram falar ou tiveram um avivamento na Ásia. E eles pareciam uma esteira rolante que estava descendo em direção a um poço. E ele disse, você está vendo todas essas pessoas? Todas elas vão para o inferno. Elas nunca ouviram, mas haverá ainda mais precisão do que o profético nos dias que virão. E eu trarei eu trarei uma unção de cura que irá tocar as nações através de certos indivíduos que estarão rendidos ao meu espírito. Eu desejo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Vocês agora entendem quanto o amor de Deus é enorme sobre nós e o motivo do inimigo odiar tanta gente? O inimigo não teve perdão e chance como o ser humano tem. O sonho dele deve querer ser perdoado um dia e voltar para a casa de Deus. Mas como isso jamais vai acontecer, ele tenta nos destruir para afetar o nosso Senhor. Então, pessoal, vamos nos arrepender dos pecados e mudar a nossa postura. E não brincar mais com o inimigo, porque ele não tem mais volta de onde ele veio. E nós temos chances todos os dias de perdão para ir para o reino de Deus por causa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não fizesse o que ele fez, nós estaríamos muito lascados. Deus nos ama e nos dá chances todos os dias para pedir perdão e firmar com ele. Então, pessoal, não vacila não, porque Jesus está muito perto de voltar. E quando acontecer isso, vai ser muito difícil de viver nesse mundo e ser salvo. Porque o inimigo não vai agir com a maldade de hoje em dia. Vai ser muito pior de uma forma que a gente nunca vai imaginar, apenas estando com ele. Então não queira estar aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, deixa seu like, inscreva-se no canal e clique no sininho para mais vídeos.